avanti o popolo, alla riscossa, bandiera rossa, bandiera rossa. Boa tarde, sou Alcídio Torres e este é o canal Outro Mundo é Possível e Necessário. E que tal apanharmos um táxi voador e darmos um salto até à China? Vamos até lá saber por que razão o século XXI é o século da China e a China é o cérebro do mundo. A China, a locomotiva do sistema económico mundial, tirou da situação de pobreza nos últimos 40 anos mais de 800 milhões de pessoas, um número, imagine-se, equivalente a quase 3 vezes a população dos Estados Unidos, quase o dobro da população dos países da União Europeia e 80 vezes o número da população portuguesa. Neste ano de 2025, a China pensa criar 12 milhões de novos empregos urbanos. Uma secretária de Tesouro dos Estados Unidos, do ex-governo Biden, disse quando estava ainda em funções que a China tinha uma capacidade de produção excessiva e que atribuía subsídios injustos às suas indústrias. A China, dizia ela, tem de resolver esta questão. Ou seja, para os Estados Unidos, a China é demasiado competitiva e pedir à China que seja menos competitiva é como pedir a um atleta de 100 metros que corra mais devagar, porque eles, Estados Unidos, não o conseguem acompanhar. Na verdade, a competitividade das empresas chinesas é esmagadora. Hoje, em inúmeras indústrias, como a solar ou os veículos elétricos, as empresas americanas ou europeias não conseguem competir com as chinesas. E não se pense que a China é apenas competitiva por causa dos baixos salários. Os salários médios chineses são maiores que os portugueses. O salário médio urbano na China vai de 1.300 a 1.900 euros em média, enquanto em Portugal esse salário médio oscila entre os 1.000 e os 1.300 euros. A China é o único país do mundo que produz todas as categorias de bens classificados pela Organização Mundial das Alfândegas. Isto permite à China vender a sua produção a preços muito mais baixos. E quando se pretende produzir algo na China, podemos encontrar toda a cadeia de abastecimento no próprio país. A China consome 75% da sua produção nacional, enquanto Portugal, por exemplo, importa 73% dos alimentos que consome. A China tornou-se uma potência de inovação. Em 2023, o país registrou aproximadamente o mesmo número de patentes que o resto do mundo combinado. Isto não tem a ver com os baixos salários, mas com os engenheiros e cientistas de alta qualidade. Estima-se que a China lidera hoje 37 das 44 tecnologias críticas para o futuro. Tudo isto se reflete nos preços finais dos produtos chineses, mais baratos que os europeus ou americanos. Outro dado curioso e que deve ser difícil de gerir para norte-americanos e europeus é o facto da China ter 7 dos 10 portos mais movimentados do mundo. Por exemplo, a China conquistou já em 2023 o título de maior exportador de automóveis do mundo, estimando-se em 5 milhões o número de veículos exportados em 2024. Atualmente a China produz quase 80% dos módulos solares fotovoltaicos do mundo, 60% das turbinas eólicas e 60% dos veículos elétricos e baterias. Só em 2023 a sua capacidade de energia solar cresceu mais do que a capacidade total instalada nos Estados Unidos. O setor industrial da China é hoje a força dominante na produção e no comércio mundiais, ao ponto da sua produção exceder a dos 9 maiores fabricantes mundiais juntos. Um outro ponto a ressaltar é a importância da produção de microchips, considerados hoje o novo petróleo do mundo. Este é um recurso escasso do qual depende o desenvolvimento do mundo moderno. Hoje não podemos esquecer que o poder militar, económico e geopolítico baseia-se em chips de computador. Praticamente tudo, desde mísseis a micro-ondas, smartphones ao mercado de ações, tudo funciona com chips. Embora a China ainda dependa muito das importações para chips de ponta, usados por exemplo em smartphones e inteligência artificial, o país está a trabalhar para produzir internamente 70% dos seus chips até 2030. Atualmente, a China gasta tanto dinheiro na importação de chips como na importação de petróleo. Assim, se percebe por que razão a China, em 2024, cresceu 5%, enquanto os Estados Unidos cresceu 2,8% e a União Europeia 0,7%, ou seja, quase nada.
Há uma grande diferença na natureza da política industrial da China e da dos Estados Unidos, ou da OCDE. De acordo com um estudo da OCDE, a ajuda estatal chinesa às suas empresas é 9 vezes maior que a ajuda estatal dos países da Organização do Comércio e Desenvolvimento Económico, OCDE. As empresas chinesas beneficiam de subsídios governamentais equivalentes em média a 3,7% das suas receitas. Os Estados dos países do mundo rico subsidiam as suas empresas em apenas 0,4% das suas receitas. Há uma questão que é importante entendermos. A ajuda estatal da China consiste principalmente em empréstimos de baixo custo à indústria, enquanto a ajuda às empresas dos países da OCDE assenta, sobretudo, em concessões fiscais. As decisões de Trump de impor sanções à China é um sinal de fraqueza e não de força. Os grandes conglomerados financeiros americanos já falam das sanções americanas como um inverno nuclear económico. Se o colapso induzido externamente pelas sanções americanas se materializar, a queda da economia real e por arrasto dos ativos financeiros será um facto. No caso da China, os Estados Unidos podem, conjunturalmente, inibir o crescimento chinês, mas querer impedir o desenvolvimento económico, tecnológico e social de um povo com mais de 1 bilhão de habitantes e com milhões de quadros, engenheiros e cientistas altamente qualificados é como querer parar um tsunami com uma faca de cortar pão. O que o imperialismo americano e europeu temem não é só o avanço da China, mas a unificação de uma nova ordem económica internacional por si liderada em alternativa ao capitalismo globalizado em crise. Por isso, o objetivo estratégico americano passa por enfraquecer, estrangular e provocar uma mudança de regime na China e assumir o controle hegemónico total sobre a América Latina e o Pacífico. Para isso, os Estados Unidos precisam de uma força militar forte e avassaladora. Na verdade, é nos BRICS, representados pelo Brasil, China, Rússia, Índia e África do Sul, que se expressa hoje a oposição de um mundo multipolar a um mundo dominado económica e militarmente pelo imperialismo americano. O alargamento dos BRICS, a partir de janeiro de 2025, ao Irão, Etiópia, Egito, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos, aterroriza os interesses americanos e europeus, uma vez que os BRICS passam a representar mais de 35% do PIB mundial, ultrapassando o G7, representado pela Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido. Ao que consta, mais de 30 países já manifestaram forte interesse em estabelecer uma cooperação estreita com as nações dos BRICS. O que os americanos temem com o novo mundo multipolar é a perda da hegemonia do dólar, como moeda principal de troca e um instrumento até agora essencial para dominar outros povos, endividá-los e empobrecê-los. Ao contrário do que se pensa, a China não pretende roubar o dólar, mas não permitirá que ele limite o desenvolvimento global. Por isso avança com os BRICS em sistemas de pagamento alternativos. Os Estados Unidos procuram isolar a China dos BRICS, de forma a enfraquecer a sua influência mundial, nomeadamente dificultando a estratégia chinesa da Rota da Seda. A antiga Rota da Seda, que durou milhares de anos, foi rejuvenescida na nova era pela China com a nova iniciativa Cintura e Rota. Hoje esta rota abrange já mais de 150 países, desde a África, Ásia, passando pela Europa e América Latina. Esta iniciativa chinesa consiste na construção nestes países de aeroportos, portos, estradas, gasodutos e outras infraestruturas fundamentais para uma troca mais equitativa entre países e não para o saque das suas riquezas naturais através da guerra, de golpes de Estado, como tem sido apanágio dos Estados Unidos e da Europa. Concordo com o professor Elias Jabbour quando diz que nenhuma realização chinesa nos últimos 40 anos seria possível sob os auspícios do capitalismo. E concordando nós ou não com o socialismo chinês, a verdade é que a China é já há alguns anos a esta parte a maior economia do mundo em termos de paridade do poder de compra. Ou seja, se compararmos o poder de compra de diferentes países e levar em conta o custo de vida e a inflação, a China é a maior economia
do mundo, apesar do seu ainda longo caminho para superar o abismo ainda existente entre pobres e ricos. Querer condicionar como quer os europeus e americanos o desenvolvimento chinês ou a marcha da história para a multipolaridade é algo impossível, porque o mundo multipolar corresponde ao atual desenvolvimento das forças produtivas e ao desenvolvimento da consciência social de uma parte da humanidade. Querer impedir a marcha da história é como querer tapar o sol com uma peneira. Perante toda esta realidade, os povos não devem ser enganados pela informação manipulada dos mídias ocidentais. Devem sim conhecer a verdade e agir perante ela. Agir perante a manipulação e a alienação exige saber em cada momento qual o caminho que melhor serve os trabalhadores e os povos. Agir hoje perante a realidade significa apoiar todos os países e organizações, como os BRICS, que lutam por um mundo multipolar, onde a troca entre as nações e a sua relação seja feita na base da igualdade e não na submissão de um país face ao outro, com base no desenvolvimento de todos e não do desenvolvimento de uns à custa do subdesenvolvimento dos outros. Mas apoiar o mundo multipolar não significa entregar aos países dos BRICS, alguns deles dominados por autocracias e monarquias, o destino da luta dos trabalhadores e dos povos por uma sociedade não mercantilizada, o que quer dizer sem propriedade privada dos meios de produção e sem a venda da força de trabalho humana. A luta por um novo mundo é possível, mas com os trabalhadores e os povos como protagonistas principais da história, ou se quisermos, da pré-história da humanidade. Termino apelando a que subscrevam o canal, coloquem gostos, partilhem, de forma a libertarmos a verdade a cada vez mais pessoas. Muito obrigado.